Dando, então, prosseguimento aos nossos trabalhos, a nossa última conferência, mas não menos brilhante, o juiz, desembargador e hoje ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, filho de meu estimado professor, o professor Sanseverino, professor de vários integrantes dessa corte. Sua Excelência, todos nós sabemos como é difícil o ministro do Supremo e do STJ se deslocar face ao excessivo volume de serviço nos seus gabinetes, nas suas cortes, aos seus estados de origem. Eu estive no gabinete de Sua Excelência e ele prontamente acedeu ao nosso convite. Acho que é a primeira visita oficial que Vossa Excelência faz ao nosso tribunal, né? Muito bem, que será a primeira de várias, né? De modo que o ministro Sanseverino é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor de vários artigos em Direito Civil, principalmente Responsabilidade Civil, Direito Consumidor, inclusive com obras publicadas, e no Tribunal de Justiça era, sem dúvida nenhuma, um grande destaque. Chegou lá muito cedo, chegou muito moço e, desde cedo, se destacou pela sua profundidade, pela sua cultura, pela sua erudição. E o trabalho, às vezes, demora um pouco, mas, no caso dele, até nem demorou muito, e isso rapidamente é reconhecido e foi escolhido numa das vagas, acho que está há 3 anos, né? Vai completar 3 anos no Superior Tribunal de Justiça, onde está na seção de Direito Privado. Desde já, passo a palavra ao nosso eminente ministro, com os nossos agradecimentos, que falará sobre os aspectos processuais da indenização pelo dano moral. Muito boa tarde a todos. Minha saudação especial ao diretor da escola, diretor federal Thompson Flores Lenz, né? Uma grande satisfação estar aqui. Agradeço o convite formulado para participar deste evento sobre processo civil em geral, dirigido tanto a juízes como servidores. Uma saudação muito especial ao ministro Nery da Silveira, que, depois de uma conferência belíssima acerca da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, mostrou que passados os 80 anos, continua em plena forma, né? Uma conferência de memória espetacular. E até agora está em andamento lá no Congresso a questão da PEC dos 75 anos. E pessoas como o ministro Nery, que chegam nessa idade, em plena forma, realmente são um argumento favorável a essa PEC. Então, parabéns, maravilhosa, assim como foi maravilhosa a conferência do ministro Teori Zavascki a respeito da eficácia expansiva, né, da jurisprudência dos precedentes, comparando a civil law com a common law e a nossa aproximação cada vez maior com a common law. Então, minha saudação também a todos os desembargadores federais aqui presentes, a todos os juízes federais, servidores aqui do Poder Judiciário, estudantes de Direito, enfim, as senhoras e senhores aqui presentes. Já foi destacado a data histórica que temos hoje. São 25 anos da Constituição Federal, né? Bodas de prata da nossa Constituição, uma belíssima Constituição. E algumas questões que nós vamos tratar têm íntima relação com a Constituição, decorrem dela. Mas uma delas a gente tem que destacar. Não apenas a criação do STJ foi feita na Constituição, mas a própria criação dos tribunais regionais federais. E a localização do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se deve ao ministro Nery, aqui presente, principalmente a ele. Foi das pessoas, na época, como no Supremo Tribunal Federal, teve uma participação decisiva para a fixação do Tribunal Regional Federal aqui no Rio Grande do Sul. Então, um trabalho belíssimo e foi muito feliz na escolha. Dentro da estrutura judiciária do Brasil, os tribunais do Sul, dos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, são tribunais de grande destaque, né? Se a gente sabia disso no plano empírico, isso teve confirmação depois com o CNJ. O CNJ tão criticado, mas na parte dos dados estatísticos, ele realmente dá muitos créditos aos tribunais situados aqui no Rio Grande do Sul,
o Tribunal de Justiça, que é o meu tribunal de origem, ao tribunal aqui da 4ª Região, ao Tribunal Regional do Trabalho, também muito bom, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Paraná, enfim, são tribunais realmente que têm um funcionamento notável. E, em particular, no STJ, o volume de recursos que vem desses 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Paraná, dos seus 4 tribunais, é uma coisa espetacular. A gente vai fazendo, aí somando os dados estatísticos, a gente fica, aí as pessoas perguntam, mas vem cá, por quê? É o número de demandas. Não, é uma justiça que funciona, uma justiça em que os processos têm um andamento relativamente rápido, relativamente ágil, e mesmo as pequenas questões que normalmente não chegariam ao judiciário, acabam chegando, e por isso esse volume de processo. Então, realmente estão todos de parabéns, e aqui não é apenas os juízes, desembargadores, mas todos os servidores que têm um papel decisivo, fundamental, em toda a nossa estrutura de poder judiciário. Peço desculpas por essa, mas realmente era necessário fazer, porque a gente tem que valorizar o trabalho de todos nós para a realização de justiça. O meu tema específico é o tema dos aspectos processuais da indenização por dano moral, especialmente em face da jurisprudência do STJ. Aqui, antes de entrar, só apenas relembrando, a situação que nós temos hoje do dano moral se deve muito à Constituição Federal de 88. Por quê? Porque até então havia uma grande resistência da jurisprudência do reconhecimento de indenizações por danos morais fora dos casos previstos em lei. E havia casos previstos em leis especiais, a lei de imprensa, por exemplo, de 67, tinha casos de indenização por dano moral, e o próprio Código Civil de 16, em seguida a gente vai analisar, tinha também algumas situações em que ele previa uma indenização por dano moral. Entretanto, nos casos principais, como, por exemplo, no caso do homicídio, não havia previsão de indenização por dano moral. E, nesses casos, acabava não se admitindo o reconhecimento da indenizabilidade do dano moral. Pois bem, a Constituição de 88, no seu artigo 5º, incisos 5 e 10, previu a indenizabilidade do dano moral de um modo bastante amplo. Na verdade, a grande preocupação do legislador ali é com os atos ilícitos praticados através dos meios de comunicação social, pela imprensa. E aí fica bem claro, tanto no inciso, contextualizando o inciso 5 e o inciso 10, nós verificamos que a preocupação era essa. A verdade é que, a partir dessas regras da Constituição, se identificou uma autêntica cláusula geral de indenizabilidade do dano moral. E, em seguida, o próprio STJ, que foi criado também pela Constituição de 88, em uma das suas primeiras súmulas, a súmula 37, acaba reconhecendo a possibilidade de cumulação de indenização por danos materiais e morais oriundos do mesmo fato, que era um dos pontos controvertidos a respeito do dano moral. Somando-se às regras constitucionais, somando-se à jurisprudência sumulada do STJ, ocorre um amplo reconhecimento da indenizabilidade do dano geral, do dano moral em geral, no direito brasileiro. Isso enseja que ocorra um deslumbramento de toda a comunidade jurídica com o Instituto do Dano Moral. Eu sou juiz desde 1986, então sou pré-Constituição de 88, né, Jurássico, né, na verdade, antes, nós já encontrávamos nas petições iniciais, nos casos mais graves, pedidos de indenização por danos morais, inclusive casos de homicídio, mas eram raros. Após a Constituição de 88, raro é o caso em que, sendo possível, não há acumulação de um pedido de indenização por dano moral. Ou seja, há um deslumbramento de toda a comunidade jurídica com o Instituto do Dano Moral, desde os danos morais de pequena monta até os danos de grande monta. E isso até valeu uma expressão pejorativa, a questão relativa à indústria do dano moral.
Na verdade, é uma expressão muito negativa para um instituto que é muito nobre e um instituto que é uma lenta conquista, não apenas de toda a comunidade jurídica, mas de toda a sociedade. A verdade é um instituto amplamente consagrado, e nós temos várias questões hoje controvertidas, buscando exatamente delimitar precisamente a configuração desse instituto. Então, na minha exposição, vou dedicar 3 aspectos básicos, que são especificamente só uma questão da configuração do dano moral, brevemente, a questão relativa à indenização propriamente dita, que é uma questão relevante no aspecto processual, e também algumas questões, as principais questões processuais controvertidas na jurisprudência do STJ relativas à indenização por dano moral. O primeiro ponto controvertido relativo ao dano moral é a própria configuração do Instituto. A tendência que se tem é um conceito negativo de dano moral, dizendo que o dano moral são os prejuízos sem conteúdo econômico, sem conteúdo patrimonial. Quando eu falo assim, eu estou dizendo aquilo que o dano moral não é. O dano moral não é dano econômico, não é dano patrimonial, não é dano material. É um dano extrapatrimonial. Mas eu não estou dizendo aquilo que o dano moral é. Exatamente por isso, há uma tendência doutrinária e até jurisprudencial de tentar agregar elementos substantivos, elementos positivos para a conceituação do dano moral. A primeira tentativa que foi feita foi de um jurista argentino, chamado Roberto Brebbia, acrescentando um elemento novo, que são os direitos da personalidade. Ofensa sem conteúdo econômico ou patrimonial a um direito da personalidade. Vida, integridade física, liberdade, honra, vida privada, e aí por diante, na nome. Ou seja, ele acrescenta um dado positivo. Essa lição desse jurista se tornou extremamente atual para o direito brasileiro com o Código Civil de 2002. É interessante que o Código Civil de 2002, ele apenas fala em dano moral no artigo 186, quando dá o conceito de ato ilícito. Aquele conceito clássico de ato ilícito culposo, e no final ele fala o dano, ainda que exclusivamente moral. Esse conceito seria extremamente atual se o Código Civil de 2002 tivesse entrado em vigor lá nos anos 70, nos anos 80, né? Antes da Constituição de 88. Depois, na verdade, essa regra parece não ter muito sentido. Entretanto, o Código Civil de 2002 dá outras contribuições para o Instituto do Dano Moral. E a primeira contribuição é exatamente essa, é a possibilidade de ligação com os direitos da personalidade, que receberam uma regulamentação específica lá nos artigos 11 seguintes do Código Civil. Então, fazendo a ligação, em linguagem bem moderna, o link, né, entre o artigo 186 e os artigos 11 seguintes, nós temos aí, realmente, podemos construir um conceito positivo de dano moral. E quem fez isso com primazia foi um jurista alagoano, que é o Paulo Luiz Neto Lobo, um grande civilista que foi integrante numa das primeiras composições do Conselho Nacional de Justiça, mas, acima de tudo, pela OAB, acima de tudo, é um grande civilista. E o Paulo Neto Lobo faz exatamente essa construção, a partir exatamente do regramento do Código Civil de 2002. Em perspectiva constitucional, a professora Maria Celina Bodan de Moraes, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela que também, juntamente com o Gustavo Tepedino, é discípula do professor Pietro Perlingieri, a professora Maria Celina, ela faz a vinculação na perspectiva da Constituição, na perspectiva da dignidade da pessoa humana. E aí a professora Maria Celina, então, ela também estabelece um conceito positivo, substantivo de dano moral. A crítica que se faz a essas duas concepções é que elas seriam muito restritivas.
A da Maria Celina, mais ainda do que a do Paulo Neto Lobo. Então, por exemplo, o dano moral sofrido pela pessoa jurídica. Na perspectiva constitucional, não seria possível. A pessoa jurídica não tem dignidade, consequentemente, não poderia ser vítima de dano moral. Já na perspectiva do Paulo Neto Lobo, é viável, já que o próprio Código Civil, nos direitos da personalidade, ressalva também a proteção, alguma proteção para a pessoa jurídica. De todo modo, a crítica que se faz é que seriam restritivos demais. Mas a verdade é que esses conceitos permitem uma configuração mais precisa do Instituto do Dano Moral. Apenas não se deve ter uma rigidez muito grande, porque nós temos também novos institutos que estão pedindo passagem. Um deles é exatamente o dano moral coletivo. E o dano moral coletivo, nós temos que superar essa concepção restritiva. E hoje ele está amplamente consagrado na jurisprudência, inclusive do STJ. Houve uma resistência inicial, exatamente em função dessa concepção restritiva, mas hoje há um amplo reconhecimento na jurisprudência, tanto das turmas de direito público, como nas turmas de direito privado, da possibilidade de configuração do dano chamado dano moral coletivo, especialmente na área ambiental, na área do consumidor e assim por diante. Pois bem, então, essas apenas algumas questões a respeito da configuração do dano moral, apenas para encaminhar alguns aspectos relevantes relativos, inicialmente, à indenização. A indenização para o dano moral. Com certeza, o aspecto mais polêmico do dano moral na atualidade. Aqui, antes de enfrentar propriamente a questão da quantificação da indenização, a gente deve fazer uma observação, que o dano moral, que a indenização por dano moral, na verdade, ela não apenas tem uma natureza, uma função satisfatória, compensatória, de ressarcimento, mas também tem uma função punitiva. Por quê? Então, na verdade, como eu estou no plano da responsabilidade civil, a função preponderante da indenização por dano moral, como, aliás, da responsabilidade civil em geral, deve ser o ressarcimento da vítima, a compensação da vítima, a satisfação da vítima, como queiram, pelo ato ilícito que ela sofreu. Isso é a essência da responsabilidade civil, desde a sua emancipação, a autonomia adquirida frente à responsabilidade penal, que se consagrou precisamente a partir do Código Civil francês de 1804. Agora, em relação à indenização por dano moral, se pode visualizar claramente também uma função punitiva, também uma natureza punitiva, também uma natureza de pena privada, conservando ainda alguns resquícios da função anterior em que responsabilidade penal e civil eram mescladas, como ocorria claramente no direito romano. Então, até tem um acórdão da ministra Eliana Calmon, do STJ, que diz claramente: o valor do dano tem sido enfrentado pelo STJ para atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que ele não volte a reincidir. Então, ao lado da função ressarcitória, também a função punitiva. E, a partir da função punitiva, um segundo desdobramento, que é a função preventiva da indenização por dano moral, cada vez mais presente. Ou seja, a ideia de prevenção de novos fatos, evitar a reiteração daquele tipo de comportamento, aquilo que muitas vezes chamamos de função didático-pedagógica da indenização por dano moral. Então, na verdade, a função da indenização por dano moral, ela é mais ampla. O único cuidado, apesar dessa tríplice função da indenização, é que nós não temos, ao menos claramente no direito brasileiro ainda, o Instituto do Punitive Damage, a indenização punitiva, que é da common law, né? Lá o júri, o tribunal, na common law, Inglaterra e Estados Unidos, ele pode, além dessas indenizações por danos materiais e morais, ele pode acrescentar mais uma indenização, mais uma parcela indenizatória, mas aí a título de punitive damage. Por quê? Na verdade, a conduta praticada pelo agente, ela se mostra especialmente grave, ou
porque agiu dolosamente ou fraudulentamente ou com atentado à corte, e aí se condena a uma quantia em dinheiro com o objetivo de punir, punishment, ou de prevenir, deterrence, a prática de novos fatos semelhantes por aquela pessoa ou por outras. Tem um filme que vocês, a maioria deve ter visto, chamado Filadélfia. O Filadélfia é bem ilustrativo disso. Aliás, o cinema americano frequentemente adota os casos judiciais, e são bem fiéis ao caso, e transformam em película, então, transformam em filme. E, nesse filme, é um jovem advogado da Filadélfia, que é o Tom Hanks, né, que trabalha num escritório de advocacia naquele padrão americano. Só que esse jovem advogado, com um grande potencial na carreira, de ser bem-sucedido na carreira, ele é homossexual e ele é portador do vírus da AIDS. E o vírus da AIDS se manifesta, a doença aparece. E quando constatam que a doença apareceu e se dão conta do problema, aí os donos do escritório decidem demiti-lo. Só que, para demiti-lo, não podem demiti-lo em função da doença, em função de vários precedentes que vedam esse tipo de discriminação. Aí eles forjam uma situação de negligência no atendimento de um cliente importante do escritório, quase perdendo um prazo decadencial. E aí eles acabam, então, em função de quase perdendo, no último dia eles entram com a ação e demitem ele. E ele entra, então, com uma ação judicial para demonstrar que o motivo da demissão não foi aquele, mas foi a discriminação em função da doença da qual ele é portador. E aí, só que como ele está muito doente, e aí ele contrata, então, para ser o advogado, o Denzel Washington, né, que era adverso dele em várias causas. E aí o filme é muito bonito. De um lado, mostra toda a evolução da doença e em função do preconceito que havia ali no final dos anos 80, início dos anos 90. De outro lado, o desdobramento do processo judicial e uma música de fundo espetacular, que é o Streets of Philadelphia, né? Pois bem, e no final do filme, vocês todos viram o filme, e no final não viram o principal. Qual é o principal? É que, no final do filme, é o Denzel Washington visitando já o Tom Hanks como paciente terminal, e aí relatando para ele que foram vencedores no processo. E aí todo mundo se emociona e esquece das parcelas indenizatórias. E aí eles dizem, né, que é o essencial, de cabeça, mais ou menos, as parcelas indenizatórias, danos materiais, lucros cessantes, em torno de $200 mil aproximadamente, nada demais. Danos morais, em torno de $200 mil aproximadamente, também nada demais para o poder aquisitivo deles. Punitive damage, $2 milhões, né, mais ou menos. Ou seja, por quê? Eles viram naquela atitude do escritório de advocacia como um atentado, um desrespeito à corte. Seja antes, né, um escritório de advocacia forjar uma situação de demissão de um advogado, e principalmente durante o julgamento, sustentando aquela versão perante o tribunal. Então, é um exemplo bem claro de indenização punitiva, de punitive damage. No Brasil, a dificuldade que nós temos é que nós não temos lei expressa. O Código do Consumidor, ele previa a possibilidade previa os punitive damages, mas a regra que foi aprovada pelo Congresso foi vetada pelo presidente da República da época, o presidente Collor. Então, nós não temos, e o Código Civil não prevê, se faz a construção na via jurisprudencial. Acaba se fazendo essa construção dos punitive damages dentro da indenização por dano moral, dentro da função punitiva do dano moral. O único cuidado que se deve ter é que os punitive damages no direito americano, eles são aceitos nos casos de dolo, malícia, má-fé, como o exemplo que eu acabei de dar. E muitas vezes aqui se acaba adotando o instituto dos punitive damages nos casos de responsabilidade eminentemente objetiva, em que não se discute culpa. Punitive damage é pena privada, autêntica pena privada. E aí o elemento subjetivo também deve estar presente, mesmo que eu tenha um caso de responsabilidade objetiva. Então, eu tenho que acrescentar esses elementos. Essa é a grande dificuldade. De todo modo, inequivocamente, na jurisprudência, nós encontramos a utilização da indenização por dano moral num desvio de função
acabando incorporando os punitive damages. Critérios para a quantificação da indenização. Essa é talvez a grande questão hoje dentro da jurisprudência. Como quantificar a indenização por dano moral? E a grande crítica que nós acabamos recebendo, que a indenização por dano moral é muito subjetiva, não tem parâmetros, não tem limites, etc. Sem dúvida alguma que o principal critério é o arbitramento judicial, mas arbitramento também não deve ser arbitrário. Deve ter critérios, ao menos razoavelmente objetivos, nessa fixação. Apenas relembrando, ao lado do arbitramento judicial propriamente dito, nós também temos o tarifamento legal, o tarifamento pela própria lei, pelo próprio legislador. Então, em alguns casos, o próprio legislador faz esse tarifamento. E o curioso, o Código Civil de 16, ele continha 2 casos de tarifamento legal, que se tornaram extremamente elevados ao longo do tempo. Então, interessante, se dizer o Código Civil 16 não prevê o dano moral. Está errado, ele previa 2 casos de indenização por dano moral e que os valores ficaram estratosféricos. Querem ver? Eram os artigos 1547 e 1550, os atuais 953 e 954 do Código Civil de 2002. O 1547, que é o atual 953, ele tratava das ofensas contra a honra, calúnia, injúria, difamação. E o outro, 1550, das ofensas contra a liberdade. Mas nas ofensas contra a honra dizia o seguinte, parágrafo único, se o ofendido não puder provar prejuízo material, o valor da indenização vai corresponder ao dobro do máximo da multa criminal equivalente. Dobro do máximo da multa criminal equivalente. Isso não era significativo até 1984, quando foi feita uma ampla reforma do Código Penal e se modificou o artigo 60 do Código Penal. E aí, o máximo da multa criminal passou a ser mais ou menos 5.400 salários mínimos. O dobro do máximo, 10.800 salários mínimos. Por uma ofensa contra a honra, né, xingou lá o juiz de futebol, lá 10.800 salários mínimos. Então, né, imagine, a gente tem processo lá no STJ que é exatamente em função de ofensas, claro, não pela torcida, mas pelo rádio de um dirigente, envolvendo ofensa a árbitro de futebol. 10.800 salários mínimos. Sem dúvida alguma, um exagero. E aí a própria jurisprudência do STJ se encarregou de dizer, não, esses valores estão exagerados, tem que ser fixados com razoabilidade pelo juiz. E é isso depois que acabou constando no Código Civil de 2002, na regra correspondente. E o outro caso que nós tínhamos de tarifamento legal era a lei de imprensa, né? A lei de imprensa que previa o valor de 67, o valor máximo da indenização, seria 200 salários mínimos, que é um valor até razoável para uma pequena rádio, um pequeno jornal do interior, né, de Lavras, né, ministro Neri. Agora, para as grandes redes de televisão, os grandes jornais do centro do país, as grandes revistas, 200 salários mínimos não é 1 minuto de televisão, não é uma página de publicidade da revista, é muito pouco. E exatamente por isso também que o STJ, inicialmente, com a súmula 281, disse, olha, essas regras a respeito da indenização da lei de imprensa não foram recepcionadas pela Constituição de 88, que previu a ampla indenizabilidade do dano moral exatamente nesses casos. E, posteriormente, o próprio Supremo, a palestra do ministro Neri, no julgamento da ADPF 130, em 2009, numa relatoria do ministro Aires Brito, acabou entendendo que estava definitivamente derrogada a lei de imprensa perante o ordenamento jurídico brasileiro, incompatível com a Constituição de 88. Então, os 2 principais casos que eu tinha de tarifamento legal acabaram rejeitados pela jurisprudência do STJ e do próprio
STF. Aliás, no direito francês, a professora Geneviève Avinet, quando analisa a questão do tarifamento legal, ela diz, olha, os juízes, a Corte de Cassação, tem alergia aos tarifamentos legais de indenização. E parece que essa mesma lição se aplica ao direito brasileiro. Não se tem nenhuma simpatia pelo tarifamento legal de indenização. E é por isso que o principal critério que nós temos é o arbitramento judicial. E aqui também é interessante, é a segunda grande contribuição do Código Civil de 2002 para o Instituto do Dano Moral. Parágrafo único do artigo 953. Aquela regrinha do Código 16 foi transformada no Código 2002. E aí se estabelece que o juiz, não sendo... O parágrafo único do 953 é das ofensas contra a honra. Não se podendo comprovar prejuízo material, a indenização será fixada equitativamente pelo juiz de acordo com as circunstâncias do caso. O arbitramento da indenização será feito equitativamente pelo juiz de acordo com as circunstâncias do caso. Uma regra bem simples, mas não diz quase nada. Ela diz muito mais do que parece dizer. Ela diz muito. É uma regra fundamental que pode orientar toda a quantificação da indenização por dano moral. Por que é tão fundamental? Na verdade, o primeiro aspecto é o equitativamente. Equidade. O ministro Nery aqui, ele falou como um grande jurista, como um grande constitucionalista, ministro Supremo. Mas ele é melhor ainda quando fala de filosofia do direito. Então, peço licença, mas aqui a ideia de equidade, né, é uma ideia que vem lá de Aristóteles, vem lá da Ética Nicômaco. Parece lá Aristóteles, mais de 2.500 anos atrás. Mas, na verdade, as lições dele na Ética Nicômaco são mais atuais do que a gente imagina. Por isso deve ler, eventualmente, o Aristóteles nesses aspectos. Por quê? O que ele diz? O Aristóteles trabalha com a ideia de justiça, o conceito de justiça dele, quando trabalha. Ele diz, olha, quando o legislador elabora uma lei, ele usa um critério de justiça legal, ligado ao princípio, ao valor igualdade. Aliás, justiça e igualdade são irmãs siamesas, caminham de mãos dadas. Então, o legislador, quando elabora uma lei, ele está preocupado em tratar igualmente todas as pessoas. Ok. Só que o próprio Aristóteles diz, tem situações em que a aplicação pura e simples daquela lei geral pode se tornar injusta, pode se tornar iníqua. E aí complementa, a equidade é exatamente esse poder que se confere ao juiz para dar a solução mais justa no caso concreto. A solução mais justa ao caso concreto. Então, até dar um exemplo, é como a régua de chumbo dos arquitetos da ilha de Lesbos. A ilha de Lesbos, certamente, é uma ilha montanhosa lá do Mediterrâneo. Então, os construtores, os arquitetos da ilha de Lesbos devem ter uma dificuldade imensa, né? Aqueles prédios no meio dos penhascos. E a régua de chumbo é exatamente aquela que se adapta ao terreno. É a equidade, justiça do caso concreto. Então, o próprio Aristóteles diz, a equidade é o corretivo da ideia de justiça para os casos particulares. Então, a equidade ela aparece aqui, e não aparece acidentalmente. Não vamos esquecer que o professor Miguel Reale, que presidiu a comissão que elaborou o anteprojeto do Código Civil de 2002, antes de ser um civilista, um grande jurista, ele é um filósofo do direito. Teoria tridimensional do direito, etc. E o professor Miguel Reale, em alguns momentos, ele resgata a ideia de equidade e ela aparece em vários momentos, inclusive na responsabilidade civil, inclusive aqui. Ou seja, aqui se está conferindo poderes ao juiz para dar a solução mais justa, mais adequada para o caso concreto, de acordo com as circunstâncias do caso. Por que eu saliento isso? Na verdade,
Hoje, em função do grande volume de trabalho, de processo, que nós todos temos no Poder Judiciário, o juiz de primeiro grau tem, o tribunal aqui tem, eu tenho, e centenas deles, milhares deles, envolvendo indenizações por danos morais, na verdade, há uma tendência do judiciário a um tarifamento judicial. O judiciário não tem nenhuma simpatia pelos tarifamentos legais, eu já demonstrei isso. Mas o judiciário ele acaba fazendo um tarifamento judicial. E até com boas razões. Na verdade, eu quero dar a solução mais justa para o caso. E quero tratar igualmente casos iguais e desigualmente casos desiguais na medida em que se desigualam. Então, o juiz de primeiro grau, ele tem lá vários casos envolvendo inscrição indevida no SPC, no Serasa, etc. O que ele faz? Ele pega e faz um modelo de sentença, com computador hoje é muito fácil, e aí depois ele tem aquele modelo, ele pede, olha, para um funcionário, para um estagiário, olha, esse aqui é aquele modelo do SPC, do Serasa. E aí faz, e o valor da indenização sempre é igual. Tarifamento judicial. No tribunal, chega aqui, aí é um problema maior. Eu trabalhei aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uns 3, 4 anos, na 9ª Câmara Civil, que julgava fundamentalmente ações indenizatórias. Então, mais da metade do trabalho era especializado, eram ações indenizatórias, acidente de trabalho, bancos, homicídio, os mais variados possíveis. E aí, qual é o problema que se tinha? Numa mesma sessão, vários relatores tinham casos semelhantes. E nós não queríamos que houvesse soluções, indenizações, que fossem discrepantes entre si, que houvesse contradição nos julgamentos. Então, se fazia uma reunião administrativa, né, entre nós, vamos fazer o seguinte, SPC, quanto? Tanto. Serasa, tanto. Caso de protesto indevido de título, tanto. Morte, tanto. Se fazia uma espécie de tarifamento para ter uma uniformidade nas decisões. Mas se fazia também um tarifamento judicial. E se vai lá no STJ, vai observar que as turmas de direito privado, especialmente, fazem algo semelhante, homicídio, em torno de 500 salários mínimos. Ou seja, tarifamento judicial. Qual é o problema do tarifamento judicial? O tarifamento judicial, no fundo, ele está valorizando apenas o bem jurídico lesado, o interesse jurídico lesado. Só que ele não atende àquela determinação do parágrafo único do artigo 953. Arbitramento equitativo da indenização de acordo com as circunstâncias do caso, as peculiaridades do caso. Então, na verdade, eu tenho que valorizar as circunstâncias do caso. E quais são essas circunstâncias? A gravidade do fato em si. Ele pode ser mais grave que o normal ou menos grave que o normal. Então, o homem morreu, o pai da criança, num acidente, etc. Na presença do filho menor, o filho estava junto com ele no acidente de trânsito, tinha 3, 4, 5 anos, ou seja, o fato é grave. Ou então, a gente agiu com culpa grave, com dolo, ou então o contrário, foi culpa levíssima, era responsabilidade objetiva, se não fosse, nem haveria responsabilização, não é tão grave assim. Culpa concorrente da vítima, presente ou não presente. A situação econômica do ofensor, ele é muito rico, essa indenização. A gente teve um caso no STJ, que a pessoa era indenização por dano moral imprensa. E a pessoa disse, tanto faz a indenização, o que fixarem eu pago. E pior que disse isso num local público, a indenização aumentou bastante. Ou seja, a pessoa, evidentemente, depois ele reclamou dos embarques declaratórios na hora do relatório. Mas exatamente em função disso, situação econômica do ofensor, muito boa ou muito ruim, né? Evitando exatamente quebrar uma pequena empresa, um pequeno jornal, uma pequena rádio do interior. Ou seja, são circunstâncias relevantes, gravidade do fato, então a culpa do ofensor, culpa concorrente da vítima, situação econômica do ofensor. Ou seja, isso tem que ser levado em conta, tem que ser valorado. Qual é o critério ideal? Na minha opinião, e aí isso eu sustentei na minha tese de doutorado, né? Exatamente a partir de uma interpretação do artigo 953. E aí depois, num dos primeiros julgados lá no STJ, eu peguei um caso que ele só discutia a indenização por dano moral num caso de homicídio. E aí eu apliquei nesse julgado e tenho aplicado
nos vários casos que envolvem indenizações por danos morais. Qual é o critério ideal? O somatório dos dois. Qualquer semelhança com o direito penal não é mera coincidência. O problema do juiz penal é semelhante do problema do juiz civil. No penal, o juiz também faz um arbitramento da pena. Homicídio, artigo 121 do Código Penal, né? Pena 6 a 20 anos, ou 12 a 30 anos, homicídio qualificado. Ou seja, o juiz penal ele vai ter que estabelecer, olha, entre esse mínimo e esse máximo, a pena mínima é tanto, a pena máxima é tanto. Agora, a vida humana quanto vale? Quantos anos? Não sei, ele vai fazer de acordo com as circunstâncias que o próprio Código Penal indica, no artigo 59, 60 e etc. Ou seja, ele vai fazer um arbitramento da pena. A diferença na responsabilidade civil é que eu não tenho esse padrão mínimo e o padrão máximo. Mas eu posso ter um padrão médio. Como assim? Não se faz um tarifamento judicial já? Então, se aproveita esse tarifamento judicial para a primeira fase da fixação da indenização. Então, na primeira fase, o que eu vou fazer? Vou verificar grupos de casos. Como que está julgando os juízes os meus juízes de primeiro grau? Como que o meu tribunal está julgando, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, esses casos? Como que o STJ julga esses casos? Como o Supremo julga? E aí eu vou fixar, a partir de um grupo de casos, é uma técnica do grupo de casos, um valor básico para a minha indenização. Aqui até o ideal é desprezar os extremos. Os valores muito altos e muito baixos, eles geram distorção. Procurem os valores médios e façam uma média desses valores. E aí fixem um valor básico para a indenização, como, aliás, já é feito hoje. O tarifamento judicial é isso. Pois bem, só que aí eu não fico na primeira fase. O juiz penal também não fica apenas na pena básica. Ele evolui, ele vai... Lá tem Roberto Lira, Nelson Gria, sistema trifásico, bifásico, né? Aqui bastam 2 fases. E aí, no segundo momento, na segunda fase, eu pego essa indenização básica e vou transformá-la em indenização definitiva de acordo com as circunstâncias do caso, de acordo com as peculiaridades do caso. Então, valorizando os aspectos relativos à gravidade do fato em si, a culpa do ofensor, culpa concorrente da vítima, situação econômica do ofensor, e aí fixo a indenização definitiva. E, com isso, eu atendo à determinação do arbitramento equitativo da indenização previsto pelo parágrafo único do artigo 953. Penso que aqui realmente é uma questão relevante, é um critério que se pode utilizar na quantificação da indenização por dano moral. Claro que tem um aspecto subjetivo sempre, dano moral não é um dano patrimonial, não tem conteúdo econômico, naturalmente sempre vai ter algum subjetivismo, mas pelo menos é um critério razoavelmente objetivo. Então, essa talvez seja a grande questão polêmica relativa à indenização por dano moral. Algumas questões processuais que têm sido enfrentadas. Aqui vou analisar na perspectiva da petição inicial, da instrução do processo, da sentença, dos recursos e do cumprimento de sentença. Petição inicial. Primeiro aspecto, legitimidade. Quem é que tem legitimidade para ingressar com a ação indenizatória por dano moral? Em primeiro lugar, a própria vítima do ato ilícito, naturalmente, né? Quem foi vítima é que vai ter a legitimidade. E, naturalmente, nos casos em que morreu a vítima, os parentes próximos da vítima, os chamados danos por ricochete, né? Os danos reflexos. Aí os parentes próximos, os pais, os filhos, o companheiro, o cônjuge, os irmãos, né? E assim por diante. Excepcionalmente, em casos muito graves, casos de tetraplegia, casos de vida vegetativa, aí se confere também àquele parente que ficou encarregado de cuidar da vítima também legitimidade. Então, aqueles casos em que o filho ficou com vida vegetativa em função de uma anestesia. Então, nesse caso, os pais, naturalmente, que são os cuidadores, eles têm essa legitimidade, eles sofrem esse dano reflexo.
também os casos de tetraplegia e assim por diante. Mas isso é excepcional. Então, normalmente, é a própria vítima. Segundo aspecto, pedido. Tem que se formular pedido expresso na inicial a respeito da indenização por dano moral? Sim, naturalmente, tem que fazer um pedido expresso de indenização. Mas não há necessidade de quantificação desse pedido. Por quê? Porque o dano moral se pede por arbitramento judicial. O juiz vai fazer o arbitramento. Então, não tem sentido fazer a indicação de um valor. Não se exige que se faça a indicação de valor. Especialmente ainda porque na parte relativa à indenização, ainda está em fase de maturação a indenização por dano moral. E a experiência prática tem mostrado que, muitas vezes, a pessoa resolve fazer um pedido certo e quando vai ver, aquele valor já sofreu uma evolução na jurisprudência. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na 9ª Câmara Civil, nós pegamos um processo, era uma indenização, acidente de trabalho, morte do empregado. Aí a família foi lá e pediu indenização por dano moral de 200 salários mínimos. Só que a jurisprudência já tinha evoluído e, naqueles casos, estava fixando em 500 salários mínimos. Então, quantificou 3, 4, 5 anos atrás, e quando chegou o julgamento, tinha havido um aumento no montante da indenização para aqueles casos. E acaba realmente vinculando o julgador. Então, não convém, não se exige, basta pedir a indenização por arbitramento judicial. Agora, se quantificar, aí, nesse caso, o valor da indenização será o valor da causa. Então, não precisa quantificar. Mas, se quantificar, o valor da indenização será o valor da causa, com todos os reflexos, inclusive, nas custas judiciais. Se não quantifica e a ação de indenização é apenas por danos morais, aí é o valor de alçada. Segundo aspecto, prova do dano moral. Dano moral exige prova? No começo até se exigia. Eu era juiz aqui em Porto Alegre, e aí, logo nos anos 90, logo que entrou, logo depois da Constituição, e aí tinha esses casos envolvendo o SPC, Serasa, aí a pessoa dizia o seguinte: olha, eu fui fazer uma compra no supermercado, no Carrefour, lá no sábado de tarde, aí quando eu passei o cheque foi recusado, porque o meu nome estava cadastrado injustamente no SPC. A pessoa dizia, eu fiquei arrasada. Aí cheguei em casa, pensei em me suicidar, etc. Aí chega lá testemunhas dizendo que realmente ficou exagero. Então, na verdade, tem o dano moral? Tem, sem dúvida alguma. Claro, é extremamente constrangedor recusarem um cheque, às vezes do cartão de crédito. Imagina, quando a gente põe a senha e não confere, já é uma situação chata, já fica... Então, recusar um cheque porque estava no SPC, extremamente constrangedor. Agora, não é para tanto. Por isso que a jurisprudência foi evoluindo, reconhecendo que, nesses casos, não há necessidade de prova do dano moral. É o chamado dano in re ipsa loquitur. A coisa fala por si, as pedras falam por si. Ou seja, é o caso em que é evidente a ocorrência do dano moral. Então, não há necessidade de prova, e esse foi talvez o principal motivo pelo qual não se exigiu mais essa comprovação que é evidente. Sentença. Bom, o primeiro aspecto da sentença é que a fixação do dano moral é feita por arbitramento judicial. O próprio juiz, na sentença, pode e deve arbitrar o montante da indenização. Também lá nos anos 90, logo que começaram os casos, como era arbitramento, se remetia para a liquidação por arbitramento. Aí se tinha que designar um árbitro. Aí o árbitro fixava ou muito baixo ou muito alto. Aí o juiz entendia, está exagerado, está muito... E aí ele acabava fixando de novo. Não adiantava nada. Então, na verdade, o melhor é o próprio juiz, na sentença, o próprio tribunal, no julgamento do acórdão, já quantificar a indenização por dano moral. E já comentei bastante a respeito também dos critérios para essa quantificação, para esse arbitramento. Talvez seja a principal questão a respeito do dano moral na atualidade. Segundo aspecto, pode-se utilizar o salário mínimo como indexador? Isso não. Então, tenham cuidado. A maioria dos casos que a gente fala, eu também, até nos exemplos que eu dei, por exemplo, caso de homicídio, valor correspondente a 500 salários mínimos. Cuidado.
A Constituição, no artigo 7º, inciso 4, ela limita a utilização do salário mínimo. Então, eu posso utilizar quando tem a dimensão alimentar, que é o caso dos alimentos do direito de família, é o caso da pensão por morte e incapacidade na responsabilidade civil, e aí tem uma súmula do Supremo, que é a súmula 490, que permite a utilização do salário mínimo. Entretanto, a indenização por dano moral não tem natureza alimentar, ela tem natureza indenizatória, ressarcitória. Consequentemente, eu não posso utilizar o salário mínimo como indexador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha, valor correspondente ao salário mínimo no dia de hoje, no dia da sentença, no dia do acórdão. O que eu não posso fazer? O valor correspondente ao salário mínimo no dia do pagamento. Então, se eu fizer isso aí, eu estou utilizando o salário mínimo como indexador. E isso é vedado pela Constituição e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também, sempre dando concreção a essa regra da Constituição, nunca aceitou esse tipo de utilização do salário mínimo. Então, o juiz é o árbitro, ele vai arbitrar em valor correspondente a 500 salários mínimos no dia de hoje. Agora, tem que se fazer a atualização monetária desse valor. Como é que se faz? Correção monetária a partir do momento do arbitramento. Então, a partir de hoje, vai fluir a correção monetária pela variação do IPC, pela variação do IGPM, enfim, a partir da data do arbitramento. A respeito disso, tem súmula do STJ, que é a súmula 362 do STJ, que diz exatamente isso que eu acabei de referir para vocês. Então, correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Correção monetária, desde a data do arbitramento. E os juros moratórios? Juros moratórios. A gente tem que ter muito cuidado com os juros. Aqui tem juízes, servidores, desembargadores federais. Semana passada, eu fui relator lá no STJ de uma ação rescisória a respeito, era do Rio de Janeiro, não era daqui, era da Justiça Federal do Rio de Janeiro. E era uma ação indenizatória, era referente a um prédio de 40 apartamentos, cada apartamento com 80 metros quadrados, na periferia do Rio de Janeiro, em que era construído com recurso do FGTS, no meio da obra suspenderam o repasse de recursos, a construtora foi até o fim com recursos próprios, e aí no final entrou com a ação indenizatória, julgada procedente corretamente. Qual o problema? O índice utilizado para juros, etc., se fixou simplesmente para os juros o índice que era o índice que se para corrigir, se usou, digo, para correção monetária, para os juros. Um índice que se usa para juros médios de mercado, um índice altíssimo ligado à construção civil. Simplesmente, essa obra de, sei lá, de 40 apartamentos, de 80 metros quadrados, ela virou uma indenização, hoje, de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. E foi só um descuido, na verdade, na fixação do índice, e aquilo foi passando, e aí chegou a esse caso teratológico. Naturalmente, se julgou procedente a rescisória apenas para corrigir o índice, nada mais, mas simplesmente reduzindo substancialmente a dívida lá para 20 milhões de reais, aproximadamente, que já é um valor bastante expressivo. Eu apenas ilustro com isso, porque muitas vezes, quando está se elaborando uma sentença, um acórdão, e as ações indenizatórias elas são trabalhosas, lá no final, e os juros? Os juros, né? Cuidado, juros numa ação indenizatória que é demorada, eles são extremamente importantes. Juro de 1% ao mês durante 10 anos dá 120% a mais sobre a indenização. Então, é relevante. E os juros moratórios na indenização por dano moral? Aqui houve uma discussão recente no STJ, na segunda sessão. Lá a discussão era, no caso dos juros moratórios, o termo inicial é a data do arbitramento ou é a data do evento danoso? Súmula 54, consagrada do STJ. Essa era a discussão. Qual é o argumento que se tinha? Não, na verdade,
se diz, o devedor ele não pode efetuar o pagamento porque ele não sabe o montante da indenização. Ele só sabe após o arbitramento judicial. Mas aí se contrapôs. Isso não é uma peculiaridade apenas do dano moral, é uma peculiaridade de toda a responsabilidade civil. Salvo nos casos de danos materiais, danos emergentes, bateram no meu carro, custou R$5.000 o conserto. Do modo geral, quando eu entro em lucros cessantes, etc., sempre vai haver essa incerteza. E ninguém tem dúvida que a mora do devedor na responsabilidade extracontratual remonta à data do fato. É juros de mora, juros pelo atraso, pela demora na tramitação do processo. Teve uma grande discussão e acabou prevalecendo na segunda sessão, é o recurso especial 1.132.866 de São Paulo, acabou prevalecendo na segunda sessão a orientação tradicional de que incide a súmula 54 e os juros moratórios são contados desde a data do fato, desde a data do evento danoso. Esse era um caso curioso, porque só se discutia termo inicial dos juros moratórios. Era um caso contra um grande jornal de São Paulo, ele foi condenado e depositou o valor da condenação logo depois do acórdão do Tribunal de São Paulo. Mas aí entrou com o recurso especial, discutindo exclusivamente qual seria o termo inicial dos juros moratórios. Então, só se discutia essa tese jurídica. Mas acabou prevalecendo essa orientação na segunda sessão. Atualmente, a mesma discussão agora está na Corte Especial, mas não se iniciou ainda o julgamento. De todo modo, a posição atual do tribunal é a posição no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso, na responsabilidade extracontratual, é a data da citação na responsabilidade contratual, artigo 405 do Código Civil. Sucumbência. Aqui é interessante. A parte autora não precisa quantificar a indenização por dano moral, mas quantifica e pede lá R$1 milhão. Na sentença, o juiz reconhece, olha, o dano moral está caracterizado, mas a indenização é R$100 mil. Ou seja, uma sucumbência aparentemente de 90%. Né? Aí, então, se condenar a pagar honorário de advogado de 20% ou 15% sobre o valor da causa para o advogado da outra parte, zerou tudo. Né? Já teria... Essa questão realmente ela gerava uma perplexidade para os juízes em geral, que é uma situação bem frequente nas ações indenizatórias. E aí o STJ acabou editando a súmula 326, que diz o seguinte: na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Corretamente, né? Então resolveu a questão. Então, embora tivesse ocorrido exagero lá na estipulação feita na petição inicial, essa circunstância não enseja sucumbência recíproca. Súmula 326 do STJ. Eu lembro que aqui, quando eu estava na 9ª Câmara Civil, foi uma longa discussão que se tinha exatamente a esse respeito, e a súmula 326 acaba resolvendo. Correto? Então, esses são alguns aspectos da sentença. Recurso. Primeiro aspecto, cabe apelação. Na inicial, o autor ele pede indenização por dano moral conforme o prudente arbitramento pelo juiz. Aí o juiz é o juiz da common law, juiz inglês, fixa em 1 libra, 1 pound, né? R$1. Então, olha, o mais importante não é o valor da indenização, o mais importante é a condenação. Dano moral, o aspecto moral da condenação. Tem a parte interesse recursal para recorrer, a parte autora? Tranquilamente tem. É que esse arbitramento é diferente. Quando a parte autora elege aquele árbitro, é um árbitro incerto, indefinido. É diferente da arbitragem, em que se elege um árbitro definido. Então, consequentemente, se o meu árbitro é indefinido, não sei, até hoje é o juiz fulano, amanhã é o juiz cicrano. Agora, a semana que vem tem posse aqui, né, dos novos juízes. Então, mudou o juiz, é um juiz novo, tem outra cabeça, outra mentalidade. Então, tranquilamente, tem interesse recursal, cabe a apelação da parte resignada apenas quanto ao valor da indenização. Cabe recurso especial?
Outra questão, sempre se entendeu que era matéria de fato, não caberia recurso especial. Só que se observou alguns casos em que os montantes das indenizações eram elevadíssimos, né? Tinha juiz que tem mania de botar 1000 vezes o valor do título que foi devolvido, da duplicata que foi indevidamente protestada. Se a duplicata tem um valor baixo, nada demais. Mas pega uma duplicata de valor alto e, eventualmente, grandes empresas têm títulos de valor bem elevado. E teve um caso envolvendo um banco do Nordeste que tinha que vender o banco e não pagaria a totalidade da indenização. Os casos teratológicos. Aí, então, o tribunal começou a dizer, não, nos casos em que o valor é excessivamente elevado, cabe. Mas aí chegou o outro ponto. Não, mas tem casos em que o valor é fixado muito baixo, e realmente tem. Então, nesses casos também cabe. Então, quando o valor é irrisório ou muito elevado ou irrisório, se admite o controle, o mesmo vale para os honorários advocatícios. Então, cabe recurso especial nessas situações. Cabe recurso extraordinário? Cabe, é matéria constitucional e tem vários precedentes, inclusive em danos morais de pequena monta do Supremo Tribunal Federal. O que eu me lembro de cabeça agora era um caso de direito do consumidor. Era um casal de passageiros que estava em Miami e aí teve um overbooking. Eles simplesmente, a companhia aérea era americana, eles ficaram mais de 24 horas no aeroporto sem que fosse resolvida a situação deles. Eles entraram com a ação no Brasil e aí não se reconheceu a indenização por dano moral, entendendo que haveria um mero transtorno, um mero aborrecimento. E aí houve recurso extraordinário e o Supremo Tribunal Federal disse, não, aqui não é só um mero transtorno, um mero aborrecimento, eu também tenho aqui os danos morais sofridos pelos consumidores e acabou reconhecendo, é um acordo do ministro Marco Aurélio. Então, cabe recurso extraordinário. Aqui, só para relembrar, tem uma súmula, é uma discussão do STJ, o cabimento ou não de embargos de divergência no âmbito do STJ em função da divergência dos montantes das indenizações. Isso acontece e é tranquilo que não cabe para discutir apenas valor de indenização por dano moral. É a súmula 420 do STJ. E a última questão aqui, já em fase de cumprimento de sentença, e aí homenagem também à Justiça Federal, é a questão da incidência do imposto de renda. Uma das súmulas mais recentes do STJ, que é a súmula 498, ela estabelece claramente que não incide imposto de renda sobre a indenização por dano moral. Correto? Então, com isso, fizemos um apanhado geral das principais questões controvertidas a respeito do dano moral, a respeito da sua indenização na nossa jurisprudência, especialmente no seu aspecto processual. Apenas para finalizar, agradecendo mais uma vez a oportunidade, apenas gostaria de enfatizar, o Instituto do Dano Moral é um instituto extremamente nobre. E, na verdade, nós temos, todos nós, como juízes, como servidores, como advogados, garantir exatamente a preservação desse instituto, que é fruto de lenta conquista, não apenas da comunidade jurídica, mas de toda a sociedade. Muito obrigado a todos. Ministro Sanseverino, em nome da escola, quero agradecer a belíssima palestra que Vossa Excelência proferiu. Sendo a primeira vez que Vossa Excelência vem aqui, eu diria que fechou com chave de ouro, inclusive, o nosso evento dessa tarde. Deu um panorama da jurisprudência, da doutrina, uma evolução de toda a indenização do dano moral ao longo das últimas décadas no Brasil. E eu permito-me, então, além agradecendo novamente, passar uma singela recordação da escola e deste evento. Muito obrigado. Com isso, eu agradeço a presença de todos e dou por encerrados os trabalhos dessa tarde, deste modo. Muito obrigado.